Oi, tudo bem? Tipo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você curte meditação, curte saber o porquê das coisas, né? Por que a vida é assim, como ela funciona. Se você gosta de lei da atração, se você gosta de compreender, né? Coisas sobre espiritualidade, o que está acontecendo agora em relação à transição planetária. Olá, meu nome é Eugênio Nakashima Diniz, estou falando com vocês aqui direto de Taipei, Taiwan, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que eu experienciei, né? Eu estava aqui olhando o vento soprar no bambuzal, como é que chamava aquilo lá, né? Só que agora o vento está mais fraco, né? E quando eu estava prestando atenção nele, aí me veio essa imagem de que o ar é como se fosse o nosso estado mental, né? E como a gente tem o tempo aqui fora, às vezes está tempestuoso, às vezes tá bom, tá tranquilo, tá sossegado, tá nublado. O nosso estado mental é o mesmo, né? Dentro da gente. E eu tava olhando o vento soprando, né? Como ele tava mais forte, então a folhagem das árvores estava indo logicamente pro sentido do vento. E eu caí a ficha, assim, tipo assim, essa mensagem que vem na minha cabeça é quando nós temos uma intenção, nós pensamos com frequência, né, o nosso foco em uma coisa, ela é igual o vento. E como o vento, né, às vezes o ar tá parado, às vezes ele tá naquela brisa, ou tá um vento mais forte, uma tempestade, e dependendo do poder, né, do que você tá focado, do que você tá pensando, é equivalente à potência do vento, né? Quanto mais forte o vento for, mais ele vai movimentar as coisas para o lado que ele está indo, né? E me veio na minha mente que assim também funciona com os nossos pensamentos, né? Por exemplo, você se imagina como uma árvore, né? Sendo a folhagem, os galhos da árvore seriam a sua cabeça, seus pensamentos, você quem você é. E o tronco, né? A raiz seria o seu corpo, né? E quando o vento ele empurra, né, a folhagem para aquele lado de lá, a tendência é não só as coisas ir para aquele sentido, mas ela pode até causar destruções, né? Tipo, destruções. Destruir as coisas, né? Uma tempestade, por exemplo. Dependendo do poder dela. E a nossa mente, a nossa crença é a mesma coisa, né? Então, quando você está focado em alguma coisa, a tendência é as suas ideias, a sua intenção ir mais lá, e a sua energia ir para aquele lado. E, consequentemente, a sua vida ir para aquele sentido, né? E essa foi a foto que veio na minha cabeça. E eu gostaria de compartilhar mais uma coisa com vocês sobre isso aí, né? O que você está focado com mais frequência? Quais são os seus medos? Quais são as suas crenças? O que você acredita ser bom para você e acredita não ser bom para você? Quais são os tipos de pensamentos frequentes que você tem, sentimentos frequentes que você tem? Que tipo de conversa, de papo que você está conversando com mais frequência? Vai passar um avião aqui, hein? A gente está na rota, né, dos aviões. E o seu ambiente interior, como eu falei do clima, né? Quando tá tempestuoso, tá nublado, tá ensolarado, tá bem quente, tá frio. E dentro do nosso ser, da nossa mente, né? Do nosso físico, é assim também, do nosso mental. E eu, como, né, nasci no Brasil e morei 19 anos lá, depois eu mudei pro Japão, fiquei 12, quase 13 anos no Japão, e mudei para Taiwan, tô aqui desde 2006, 20 anos, né? Então eu percebi, né, por isso que eu fiz esse canal, o que é normal, que o costume brasileiro, né, as coisas que o brasileiro é normal para ele, não quer dizer que é normal para o japonês ou para o taiwanês, né? Então eu vi que isso é tudo uma construção, né, que a gente recebe desde pequenininho, né? Comida, tipo, o brasileiro gosta de arroz com feijão, né, do churrasco, no Japão já tem arroz lá também, mas é arroz com misoshiro, e aqui em Taiwan é diferente também. Então o esporte, né, nacional muda, os gostos mudam, o tipo de música, de coisa, muda muito.
mas isso é tudo influência do ambiente que você mora aqui, né? Tanto, né, que a gente foi influenciado não só pela nossa cultura, mas pelos nossos pais, nossas mães, nossos pais, né? E amigos, professores, e a gente acha que isso que forma toda a nossa personalidade, as experiências que a gente passou, a gente acha que isso é a gente. Mas eu falo para vocês, né, com a minha experiência própria, que a maioria não é. É como se fosse crenças emprestadas, adquiridas, né? E que você aceitou, às vezes, no momento que, quando você era jovem, você achou que era assim, que tinha que ser assim, mas agora que você cresceu, você ainda continua pensando assim, né? E isso, essas ideias, elas vão te influenciar a ser, de certa maneira, fazer certas escolhas na sua vida, a ver a vida com os olhos que te julgam de acordo com essas crenças, ou traumas, ou experiências suas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu comecei a ver isso em mim, os meus traumas, e eu comecei a questioná-las, logicamente com a, como é que fala, open mind, né, com a mente aberta, né, e eu comecei a achar muita coisa, já que me serviu naquele momento, mas não me serve mais, mas está lá dentro de mim. Então eu comecei a fazer essa limpeza interior, e como eu disse, né, por causa do vento, né, o vento, ele é igual aos nossos pensamentos, e a potência do vento, quanto mais forte, mais ele tem a tendência de arrastar as coisas para aquele sentido. Os nossos pensamentos também, nosso foco também. Então, e vai muito no automático essas coisas que eu falei para você, né? Que fica no subconsciente, que é quem a gente é, às vezes a gente nem pensa e vive dessa maneira. Então, tudo que está dentro da gente, a gente energeticamente está emitindo lá para fora, a gente está dando, né? Tudo que a gente tem, a gente está dando lá para fora, e tudo que a gente dá, ela vai voltar. Porque como funciona é que é um espelho, né? Ele espelha quem você está dentro, porque você é um criador, você que cria a sua realidade. Aí passa um tempo, esses pensamentos, essas energias, elas se transformam na 3D como experiências, para você experienciar o que você está criando, né? E isso é uma coisa automática, você não precisa nem pensar para fazer, mas agora chega um momento que estamos mais cientes dessa situação, e a gente pode, em vez de sentar no banco de passageiro, a gente sente no banco, senta no banco do motorista, a gente dirige os nossos pensamentos da maneira que a gente está sentindo. Então, basicamente é isso, ó. Você olha na sua vida lá fora e vê como a sua vida é lá fora. Se você, as coisas que você gosta, beleza, e as coisas que você não gosta, tem muita coisa que a gente não gosta, né? Então você presta atenção nelas, né? Essas coisas, e as coisas que você gosta também, é o resultado do seu eu de ontem, né? De meses atrás, de um ano atrás, 2 anos, 3, 5, uma década atrás. Você criou essa realidade sua agora. Mas agora que você sabe disso, você pode entrar, se interiorizar e compreender quem você é e começar a mudar as coisas, né? Dentro de você. Por exemplo, você quer sentir mais paz, você quer sentir mais abundância na sua vida, ter mais tempo para fazer as coisas, tudo que você quiser, né? Aí você vai olhar lá fora, e o lá fora vai te mostrar que, pô, tá difícil, não é isso. Mas não pode se esquecer que isso é o seu eu de ontem, entendeu? Isso não é o seu reflexo de agora. Logicamente que você vai olhar lá fora, aí você vai fazer vai te influenciar, assim, de certas maneiras, e aí vai dar né, aquele ciclo que você vai continuar fazendo, então a sua vida não vai mudar. Aí agora, o que você faz? Independentemente do que está lá fora, você escolhe a sentir o que você quer. Não peça. O sentimento é o melhor que tem. Porque se você pedir, eu quero isso, eu não tenho aquilo, você só está confirmando o que você não tem. E isso que você está dando lá fora, isso vai botar para você. Então, em vez disso, você sente que você já tem, que você já é, que você já está experienciando isso da melhor forma possível. E faz isso todo dia, a todo momento. E daí você vai estar emitindo, né, igual o vento. Quanto mais foco você colocar aí, essa é minha filha, quanto mais foco você colocar, né, nisso que você quer, e quanto mais você incorporar isso e sentir isso, mais energia você vai colocar nesse novo eu seu, e como se fosse o vento, né? Mais forte o vento é, mais ele vai empurrar você para o sentido que você quer, entendeu? Então você vivencie isso, incorpore isso na sua vida diariamente, e não deixe o lá fora falar para você que não é assim, que tá difícil, porque esse aí é o reflexo do seu eu antigo, né? Mas agora que você começou a ser o novo eu seu, escolher entender e compreender você mesmo e mudar quem você é, porque você quer
se sentir melhor e ter uma vida melhor. Então você viva isso, vivencie isso e sinta isso dentro de você e faça isso por uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses, 3 meses, sem expectativa de que isso vai vir. Você não pode ter expectativa, porque você está esperando isso, né? E se você está esperando, quer dizer que você não tem isso. Você tem que viver como se estivesse igual o oxigênio está aqui. Você não tem expectativa que ele vai estar aqui, você sabe que ele está aqui, pronto. Então você faça isso, que a sua vida vai mudar, entendeu? Mas isso aí, gente. Eu estou aqui em Taipei, uma pracinha aqui chamada Mad Square, fazendo um piquenique. Olha o tanto de gente que está aqui. E domingão aqui, acho que é dia 22 hoje, mas forte abraço para vocês. E se der aí, gente, se vocês gostaram, aperta o like, né? O curtir, põe o sininho, aperta o sininho, compartilhe, faz tudo aquilo, aquelas coisas que os youtubers falam aí, que realmente ajuda, comentam. E se vocês estiverem interessados em fazer qualquer pergunta, escreve aí no comentário, que eu terei o maior prazer de responder a qualquer pergunta que vocês tiverem aí, né? Bom, enfim, se cuidem, beijo no coração, até mais.